Oi gente, tudo bem? Bem-vindos então a mais um videozinho aqui. Nesse caso estou revisitando um projeto antigo, eu vi no Facebook, ou melhor, o Facebook me mostrou, né, que há 2 anos atrás eu tinha feito esse modelo aqui da cabeça do Evangelho 2, inspirado no anime lá. E aí eu decidi dar meio que um upgrade no projeto, que era fazer a parte das texturas. Na época eu só fiz em tons ele metálico e não texturizei ele propriamente. Abri até a textura, mas tinha deixado ele como recém-saidinho da fábrica, assim, né, novinho em folha. Então eu decidi que não, ok, por que eu não texturizo ele e faço uma brincadeirinha com o Toon Shader do Arnold. Então é isso, esse vídeo é basicamente isso. Eu tô aqui no Substance Painter fazendo as texturas dele, então a primeira coisa que eu faço vai ser toda a parte de camadas, toda ali a separação dos materiais, né, a parte de cores e máscaras, tudo que de praxe, assim, primeira coisa a se fazer. Esse modelo eu optei por fazer todo ele numa única textura, toda a cabeça, né, a cabeça, essa partezinha no pescoço, mas é tudo uma textura só. A única coisa que tem materiais diferentes é a parte do vidro do olho ali. Ele é um materialzinho diferente, mas o resto tudo segue a mesma lógica e é tudo um único material. Então eu começo colocando toda a parte vermelha, amarela, branca, esse amarelo meio laranja. E então eu vou construindo toda a minha textura. Faço, primeira coisa, um bake da luz, pego um pouco do curvature também, dou ali uma acentuada nas quinas do meu objeto. E essa textura aqui, eu quis trabalhar com ela um pouquinho mais abstrata do que um realismo mais cru, assim. Como eu quero jogar isso aqui depois lá para fazer um render mais 2D e tudo, eu não vou pesar tanto a mão nessas situações que vão deixar ela com uma cara mais real e tudo mais. Eu vou jogar algumas camadas também aqui em cima para pintar e dar uma cara um pouco mais estilizada para a coisa. Uma das coisas que eu vou usar aqui é esse filtro de oil painting que tem dentro do próprio Substance. Eu coloco ele, uso o Ambient Occlusion para dar minha parte de largada, e a partir dele eu vou fazendo toda a parte ali para dar a sensação de pinceladas assim na forma, né? Então eu já vou criando ali uma textura, um acabamento um pouquinho diferente do que só o metal ou aquela ferrugem clássica de metal, esse tipo de coisa. Eu vou fazendo de uma outra forma tudo. A minha ideia aqui é tentar deixar ela um pouco mais estilizada, não tão puxando assim para um real da coisa. Mas não que não tenha aqui aparência metálica, não que não vai ter sujeira, não que não vai ter essas coisinhas, porque a gente, quando está texturizando, às vezes se empolga e gosta de produzir. Então, que nem eu falei aqui, eu coloquei já uma sujeira, já coloquei um tom de laranjinha, um pouquinho diferente. Eu vou usar esses tons sobre tons entre metal, tentar também dar uma aparência um pouco maior para a textura, não fazer a textura muito micro e perfeitinha ali, deixar ela mais expandida e vir principalmente pintar por cima. Isso dá uma cara bem diferente da coisa, né? Então eu vou aplicar esses conceitos, né, em todos os materiais que a gente tiver aqui. Essa etapa, depois eu vou repetir em todas as partes metálicas. Como o grunge, o dirt que eu aplico, ele é muito pesado e randômico e fica com uma cara muito homogênea em cima do material, eu vou pintando a máscara por cima e retirando alguma desses exageros que ele coloca ali para nós. Vou mantendo algumas partes, porque eu gosto também da textura e de como ela funciona, mas a maioria das coisas eu vou removendo e deixando uma cara um pouco mais limpa, de acordo com o que eu quero transmitir ali. E feito isso, como eu estou aqui nessa vibe de fazer uma coisa um pouco mais estilizada, eu vou aplicar um Blur Slop em cima para dar essa carinha um pouquinho mais estilizada do que simplesmente a textura com aquele grão, né, mais fino. Então ela fica um pouquinho mais estilizada a sensação. Aqui dá para ver bem quando eu troco para máscara, né? Daí dá pra gente notar bem como que tá ficando toda essa situação. E aí esse processo eu vou repetindo ele nas outras partes metálicas, principalmente, que nesse caso são todas ali, né? Mudando um pouco a cor. Uma coisa que a gente tem ali que é na armadura que é um pouquinho diferente, essa parte de borracha dele ali, né? E a gente vai ajustando, modificando para que fique bem, a aparência ficar bem como a gente espera que ele tenha, né? Isso é uma coisa bem importante da gente
manter. Essa parte de baixo eu busquei que ela fosse um pouco mais suja do que a parte que está ali, né? Então fui dando uma brincada aqui para ver o aspecto que eu gostaria. Terminado meu trabalho aqui dentro do Substance, eu vou lá pro Arnold. Então eu também vou fazer aqui um export pro Sketchfab, porque já que eu tô aqui, eu vou mandar pro Sketchfab. Tá no link aqui também do vídeo o resultado do modelo lá no Sketchfab, então se vocês quiserem dar uma olhada, tá aqui também. Então os modelinhos eu acabei exportando ele, aproveitando que eu dei esse tapinha aqui no visual dele, exportei para lá também. E aqui então no Maya eu vou brincar agora com a parte de render. E aí eu vou utilizar vou criar várias versões da cabeça do personagem e vou ajustar elas para uma ser toon, outra ser metal, realista, vamos chamar assim. A primeira coisa que eu tive que fazer era ajustar a cena, que ela é do Maya, acho que 2017, ali, né, como faz uns 2 anos, acho que é 2017, E acontece que ela precisava ter umas atualizações, eu precisava converter alguns shaders, por exemplo, que eu vou refazer os shaders, então até não seria esse o caso, mas o HDR eu tive que trocar, adaptar, ajustar um pouco a câmera de novo, porque as configurações lá do 2017 não vieram perfeitamente para o 2022, tive que fazer pequenos ajustes. E nessa etapa eu decidi deixar aqui um time-lapse de ajustando o material no iTunes, para vocês darem aqui uma olhada de como ficar. Se vocês curtirem o resultado, posso fazer um vídeo daqui a pouco só falando sobre ele, explicando como é que funciona, como é que a gente pode utilizá-lo, quais os benefícios e também alguns cuidados que a gente tem na hora de utilizar esse carinha. Vou deixar o resultado desses dois daqui a pouco aqui, assim que terminar o vídeo vou botar o resultado dos renders em alta, um do lado do outro para vocês darem uma olhada. Antes de encerrar, eu voltei aqui para o Substance agora, só para mostrar o que eu acabei fazendo aqui. Eu fiz uma troca no material, principalmente naquela do olho, aquela parte do olho ali, uma córnea, vamos supor assim, né, parte de vidro. Então eu troquei o tipo de material dentro aqui do Substance Painter e também botei um pouquinho mais de algumas coisas, principalmente da parte metálica
dele realcei um pouco mais, fui fazendo alguns ajustes. Então eu vi como ele estava se comportando lá no Arnold, voltei para cá, fiz alguns ajustes, exportei os mapas de novo e assim eu vou seguindo. Aqui também coloquei um emission nessa parte aqui, onde seria o olho dele que emite uma luzinha, né, que depois eu vou jogar ela lá também no Arnold. Então eu já vim aqui, já coloquei a cor que eu quero que essa luz tenha, como que eu quero que ela funcione, então eu já estou preparando todo o meu material por aqui. Então esse aqui foi o resultado da parte do Substance, e agora que eu vou mostrar para vocês como que ficou os renders desse carinha. Então é isso, gente, esse aqui foi o resultado final. Do lado esquerdo a gente tem o render daí do Arnold, do lado direito do Arnold também, mas usando o iToon Shader, né, que dá essa carinha de 2D ali, só com as texturas base. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. Valeu!